quinta-feira da sexta semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, de 27 a 33. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Amado irmão, amada irmã, a paz esteja com você que nos acompanha pelo canal oficial da Obra de Maria no YouTube, no WhatsApp e no Instagram. Hoje, quinta-feira da sexta semana do tempo comum. Oremos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comecem e terminem todas as nossas obras. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A palavra que a igreja nos oferece hoje ensina que ninguém pode permanecer com Jesus se pensa segundo os homens e não segundo Deus. As boas inspirações que ele nos dá devem servir para alinhar nossa vontade à dele. Pensar segundo Deus significa aceitar que só ele tem palavras de vida eterna. Pedro e os judeus em geral esperavam um Messias político e guerreiro que libertaria Israel do domínio romano e restauraria o reino davídico. Eles viam o Messias como um rei poderoso, ungido por Deus, que traria justiça, prosperidade e a supremacia de Israel sobre as nações. Por isso, quando Jesus anunciou sua paixão e morte, Pedro e os discípulos ficaram chocados, pois essa visão não correspondia à expectativa de um Messias glorioso e triunfante. Somente após a ressurreição, eles compreenderam que Jesus era o Messias sofredor, que veio para instaurar um reino espiritual, não um reino terreno ou político. As palavras de Pedro, humanamente falando, são compreensíveis, pois ele amava seu mestre, como mais tarde ele mesmo confessaria. Aceitar que alguém que amamos possa ser odiado, desprezado e morto é algo muito doloroso. Mas havia também a questão da fé de Pedro. Ele, como todo judeu, tinha uma visão diferente do Messias. Pedro pode ter lembrado também da primeira leitura de hoje, onde Deus proíbe expressamente o derramamento de sangue humano. Pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a qualquer animal, e ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos de homem, terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6.
Por isso, para Pedro, não podia ser vontade de Deus que um homem fosse morto. Mas Jesus, totalmente dócil à vontade do Pai, sabe discernir o que convém em cada momento. Ele reconheceu nas Escrituras e aceitou que o Messias deveria sofrer. Foi o que explicou aos discípulos de Emaús. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, de 25 a 27. Naturalmente, Deus não quer a morte nem a traição, mas ele age no mundo como ele é. E porque o coração humano é mau, Deus decidiu triunfar sobre o mal, assumindo-o e transformando-o pela força do amor. Por isso, Jesus pôde dizer a Pedro: tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Amado irmão, amada irmã, nossos raciocínios são falíveis, mas os de Deus não. Por isso, é essencial mantermos um coração dócil a Ele e termos cuidado para não misturar pensamentos humanos com suas inspirações. Somente Deus sabe, de fato, o que é melhor para nós. Para nós cristãos, a cruz faz parte do caminho de santificação, pois somente nela encontramos a verdade. Na vida cômoda e aplaudida pelo mundo, há apenas ilusões e mentiras. Se, como Pedro, confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, precisamos confiar nele, mesmo quando sua vontade não se alinha à nossa. Para Jesus, é fundamental que também nós respondamos à sua pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Nossa resposta deve ser: Senhor, tu és luz e eu quero ser luz. Tu és santo e eu quero ser santo. Tu és amor e eu preciso ser amor. Tu não és do mundo e eu também não quero ser. E sempre que a cruz pesar sobre nossos ombros, acolhamos o convite de Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, de 28 a 30. Rezemos com o salmo de hoje. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Maria, Virgem fiel, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.